Eu lembro que quando eu decidi sair de Cuba, eu falei pra minha mãe, eu vou passar uma temporada no Brasil morando com meu pai. Minha mãe ficou super feliz porque eu ia passar uma temporada no país que eu sonhava em visitar desde que eu era criança. Só que eu não tive coragem de falar pra ela que eu tava decidida a vir morar aqui no Brasil. Tipo, morar definitivo mesmo. Então meu pai me mandou toda a documentação que eu precisava levar na embaixada pra fazer o meu visto e meu passaporte. E nesse momento eu não podia mais mentir pra ela. Eu falei a verdade, mãe, eu quero morar no Brasil. Nossa, eu lembro que o mundo pra ela caiu. Porque é uma notícia forte, a gente morava junto desde que eu nasci. E minha mãe ficou muito triste, mas por outro lado ela me incentivou muito. Ela tentou compensar essa sensação, sabe? E ela torceu muito e falou que se isso era o que eu queria, ela apoiava. Oi gente, meu nome é Rani Pons, eu sou cubana, moro em Brasil. E eu vou contar um pouquinho da minha história e é bem louco porque eu vou misturar tudo, porque minha história é tudo assim, misturado mesmo. Mas nesse vídeo eu vou falar pra vocês como que foi tomar a decisão de vir pro Brasil e tudo que eu enfrentei pra poder vir pra cá. Já tinha anos que meu pai morava no Brasil, então eu falei, pai, eu quero ir morar lá no Brasil com você, eu quero estudar lá e eu quero fazer minha vida lá. Meu pai, ele ficou muito feliz porque ele não gostava de Cuba, ele sabia que lá eu não ia ter a vida que eu queria ter. Então ele logo em seguida me ajudou e fez toda a documentação que eu precisava e mandou tudo pra Cuba. As pessoas no Brasil me falam que é muito difícil sair de Cuba, só que eu não vou mentir, pra mim não foi difícil, pra mim foi fácil porque eu tinha ele aqui. Já pra ele foi difícil sim. Então não dá pra usar como uma regra, uma coisa que na verdade acontece com algumas pessoas e com outras não. Pra meu pai, que não tinha ninguém fora de Cuba, foi bem difícil, inclusive pela profissão dele, ele é médico. Então pra ele vir pro Brasil, ele teve que passar por todo um processo que não foi a mesma coisa que pra mim. Já pra mim foi mais fácil porque como eu era menor de idade, eu vim pra cá por reclamação familiar, que chama. Com a documentação que ele me mandou, eu consegui fazer meu passaporte e foi bem fácil, tirando a parte das filas, de ter que marcar um horário, de ir em 2 dias, eu acho que eu tive que ir 2 dias. E pra ter o visto do Brasil foi a mesma coisa. Eu agendei na Embaixada do Brasil. A minha entrevista com o cônsul foi muito legal, ele me fez sentir muito à vontade. E mesmo faltando documentação e ele tendo que agendar pra eu voltar lá de novo, eu acho que tudo foi bem tranquilo, sabe? Na segunda vez que eu fui na Embaixada do Brasil, eles me deram o visto por 3 meses. E junto com isso tudo, meu pai já tava com a reserva da passagem de ida e volta, né? Porque eu tava com visto de 3 meses, eu precisava vir e voltar pra Cuba. Então foi bem rápido, assim, entre o tempo do visto e a minha passagem já pronta, passou acho que 3 meses no máximo. Nesse tempo também, eu tava fazendo faculdade em Cuba, eu tive que ir lá na minha faculdade e pedir pra diretora pra me dar a documentação porque eu tava trancando meu curso, tava parando de estudar lá em Cuba pra poder vir pro Brasil. E eu acho que foi a única complicação que eu tive porque eu lembro que os professores lá em Cuba, muitos deles me falaram por que eu estava deixando Cuba, por que eu estava saindo definitivo de Cuba. Inclusive, eles me aconselharam a não fazer isso, porque eu estava sendo mal agradecida com a Revolução Cubana. Eu estava sendo ingrata por eu deixar um curso que eu tinha ganho para vir morar no Brasil. Inclusive, me falaram que eu estava abandonando minha família e eles tentaram muito me colocar a ideia na cabeça de que eu deveria ficar lá em Cuba. Só que eu já estava decidida, eu queria muito fazer a vida aqui no Brasil. Não era numa questão política tanto, mas sim uma questão de gosto mesmo. Desde criança, eu era uma grande fã do Brasil. Tudo bem, eu estava influenciada pelas novelas, mas eu amava a cultura brasileira, eu queria muito morar aqui e não em outro país, tinha que ser aqui no Brasil. Começar a preparar as coisas foi a parte mais difícil, eu acho, porque eu precisei começar a separar as coisas, o que eu iria trazer e o que eu iria deixar. Eu tive que me despedir do meu quarto, das minhas roupas, dos meus bonecos, dos meus amigos, dos meus hábitos, da minha família, da minha casa, do meu cachorrinho. Sem dúvidas, esses detalhes foram os mais difíceis. Eu olhar para aquelas coisas e saber que eu não iria ver por muito tempo. E aí eu comecei a ter ansiedade porque eu tinha muito medo de voar. Eu nunca tinha viajado assim, uma distância tão longa. E acho que foi nesse momento que a ficha caiu. Eu vou viajar, eu vou sair do meu país, eu vou começar a vida do zero num país diferente. Como que vai ser? Aprender uma língua nova, conhecer pessoas novas, ter que trabalhar em coisas que eu não tô habituada, um sistema político diferente, como que vai ser? E esse como que vai ser me gerou muita ansiedade. Ao mesmo tempo, eu queria muito, eu tinha muita curiosidade, eu sabia que ia ser muito bom. No dia da viagem foi o dia mais triste de todos, de toda a minha vida, eu acho que até hoje, porque naquele momento eu não tinha percepção de que eu iria voltar, de que eu iria ver minha família. Pra mim era uma despedida. E eu ver a minha mãe, meu padrasto, meu irmão no aeroporto e ter que dar tchau pra eles, pra meus avós, foi muito triste.
Eu lembro que no dia antes a gente fez uma festa, eu nem dormi preparando tudo, a gente tava lá toda a família reunida, se despedindo. E eu tava muito cansada, mas eu tava muito forte pra não passar uma tristeza pra minha família. E na hora que eu entrei naquela parte do aeroporto que a família não pode mais entrar, eu comecei a sentir uma sensação de angústia, sabe? E quando eu entrei no avião, que o avião saiu, eu desabei. Foi nesse momento que eu entendi mesmo tudo que eu tava deixando pra trás. Que é mais do que um sonho, sabe? É mais do que, ai que legal, vou sair de Cuba, vou conhecer um país novo. É mais do que isso. É a sensação de estar dizendo adeus a algo que é muito especial pra você. E que não é tipo pegar um ônibus e voltar, sabe? Não é tipo andar um pouco e chegar na casa dos seus pais. É mais ou menos a sensação de você sair e não saber quando que vai voltar. Chegar no aeroporto de São Paulo foi muito impressionante. A cidade era muito grande, eu nunca tinha visto algo assim, somente em novelas, então pra mim era um choque de realidades. Tanto que eu fiquei perdida, se não fosse pra uma mulher que veio no voo comigo, e ela viu que eu tava meio perdida e falou pra onde que você vai. E eu expliquei que eu tava indo pro Brasília, e ela me explicou como chegar no local da conexão. Mesmo assim, eu cheguei no local da conexão, e depois de esperar uns 40 minutos, eles trocaram a porta de saída. E eles anunciaram o meu nome, só que eles anunciaram como se escreve, né? Meu nome se escreve Rani e se pronuncia Jane no Brasil. E eu não sabia disso, eu escutei um Jane, e como em Cuba é muito comum ter o nome Jane, eu achei que eles estavam falando de outra pessoa. Pois não é que eles estavam anunciando o meu nome, que iam trocar a porta de saída, e eu nem imaginava que existia a possibilidade de trocar a porta. E uma mulher que estava do meu lado, que tinha visto na minha passagem, assim que estava saindo do passaporte, estava meu nome. Aí ela diz, eu acho que tinham anunciado o teu nome. Quando eu fui para encontrar o pessoal da linha e falar que tinham trocado de porta, que onde que era, que eu cheguei na porta certa, meu ônibus já tinha saído. Eles não me deixaram pegar outro ônibus, mesmo que o avião não tinha saído ainda, eu não consegui pegar outro ônibus e eu perdi o voo. E eu entrei em desespero, porque eu fiquei, como assim? Meu pai tá me esperando, meu voo tem que chegar em Brasília desde a noite. Daí eu comecei a chorar, eu não falava português na época, eu só falava um pouco de inglês e o espanhol. Ninguém na linha tava falando espanhol ou inglês, não tava me entendendo. Mais ou menos eu entendia meu inglês e foi assim que eu consegui me comunicar chorando, né? Pedindo desesperadamente para eles me ajudar, porque eu tinha que me comunicar com meu pai e eu não tinha celular na época. Isso foi a primeira vez que eu vim pro Brasil, foi no ano 2010. Então, tipo, o único que eu tinha era o número de telefone do meu pai. E meu pai, o número dele era de Tocantins e ele tava em Brasília me esperando. Então, na hora chegou um gerente da linha, ele me falou pra gente ir no telefone que ele iria me ajudar pra ligar pro meu pai. Eu fiquei mais aliviada, porque como ele era gerente, eu senti que ele iria me ajudar e resolver a situação. A gente foi para um telefone que ficava lá no aeroporto, tentou marcar aquele número que eu tinha no papel, só que eu não sabia que dependendo do estado mudava o DDD. E eu esqueci de falar isso pra ele. Só que eu supus que ele, tendo visto que tava DDD 63, que era de Tocantins, ele saberia que se meu pai tá em Brasília, como que deveria ligar. Só que depois de várias tentativas não dava certo, a ligação caía, não completava, segundo ele. Ele falou que não estava conseguindo falar com meu pai, que a gente iria pro escritório dele, que lá ele conseguiria falar com o telefone dele. Eu fiquei bem aliviada de novo, porque eu disse, nossa, ele vai me ajudar, eu vou conseguir falar com meu pai, eu tô segura, eu me senti segura. Só que ele me levou pro escritório dele por umas escadas, não era pelo elevador do aeroporto, era tipo umas escadas que tava bem escuro, e ele tentou me beijar. E essa foi a minha realidade chegando no Brasil. Esse foi meu... Eu tava muito abalada porque toda a minha família tinha ficado pra trás. Eu tava vindo pra um país diferente, com pessoas diferentes, e passar por isso foi muito difícil. Eu lembro que quando ele tentou me beijar, eu comecei a chorar. Tudo que eu não tinha chorado no avião, que eu já tinha chorado muito, tudo que eu não tinha chorado em Cuba, eu desabei totalmente. E eu parei de ver ele como um assediador e eu comecei a ver ele como... Tô chorando aqui, me ajuda, eu quero voltar para meu país, eu quero voltar para minha mãe. Foi o que eu pensei na hora e o que eu falei. E ele ficou muito assustado quando ele me viu naquela situação e ele começou a tentar me acalmar, dizer, tá tudo bem, vou te ajudar. E na hora eu nem pensei, a pessoa que tá dizendo que vai me ajudar foi a mesma que tentou me beijar, tá tudo errado, eu não pensei em nada disso. Eu só deixei ele ajudar e milagrosamente ele conseguiu ligar para meu pai. E meu pai estava assustadíssimo, porque já tinha passado de 10 da noite, eu não tinha chegado no aeroporto. Meu pai tinha ligado para tudo
tudo quanto era possível ele tinha ligado pra ver o que tinha acontecido comigo. E as pessoas tinham falado que eu não tinha entrado no avião. Então meu pai ficou assustado, né? Eu imagino que ele achou que eu tinha sido sequestrada, ou sei lá o que passou pela mente dele. Minha mãe em Cuba ficou muito preocupada também, porque minha mãe tinha falado pra meu pai assim que eu chegasse em Brasília, ele ligar pra ela. E minha mãe sabia dos horários. Então meu padrasto viu que ele não tinha ligado, que meu pai não tinha ligado pra ele, né? E ele ficou muito preocupado, falou pra meu pai, mandou mensagem pra meu, ligou pra meu pai na hora falando o que tinha acontecido, porque que meu pai não tinha ligado pra ele. E meu pai falou que eu não tinha chegado em Brasília. Então, a minha mãe, ela surtou. Ela achou que o avião tinha caído, ela achou as piores coisas que tinham acontecido, ela ficou muito preocupada. Quando eu consegui falar com meu pai avisou minha mãe, tava tudo resolvido, foi o alívio. E aí que eu comecei a curtir o Brasil, aí que eu comecei a respirar em paz, a dizer, tá, agora começa a minha chegada no Brasil. Acho que a partir do momento que eu tomei a decisão que eu viria pro Brasil, tudo mudou. Eu não me arrependo nada da minha escolha. Eu acho que eu fiz a coisa certa, que eu vivi coisas incríveis. Hoje em dia minha mãe tá orgulhosa de mim, minha família inteira torce por mim. Eu tô muito realizada aqui no Brasil. E se você gostou, se inscreve e curte, porque tem muita mais história, acredita, muitas mais.